Fala galera, beleza? Eu sou Robson Neres e hoje você vai aprender a como fazer testes unitários. Essa aula é para você que nunca fez teste unitário, já ouviu falar ou nem ouviu falar, e para você gestor de time, gestor de equipe, gestor de projetos, né, CEO, que questiona muito o tempo que o seu dev demora para entregar um código por conta de teste unitário. Fala, pô, mas teste unitário, tá fazendo teste unitário ainda? En- Entrega logo isso, não faz sentido. Essa aula aqui é para mostrar o grande trunfo, né? O grande valor por trás do teste unitário. Então, vem comigo. Então, vamos lá. Essa aqui, gente, é uma aplicação que nós fizemos aqui no YouTube mesmo. Nós fizemos uma série de vídeos onde nós desenvolvemos uma landing page totalmente do zero. Uma landing page com foco de vender um produto ou divulgar um negócio, onde nós captamos ali o lead. Basicamente simples, bem bacana. Na vida real, o que vai acontecer? Seu dev vai fazer esse código, ele vai fazendo e vai tendo que fazer os testes unitários. E aí vai demorar um pouquinho mais, porque o teste unitário demora um certo tempo para ser desenvolvido, né? De acordo com a qualidade do seu código, demora menos, né? Se seu código for de qualidade, vai demorar menos. Se for um código meio que tem que ter ajustes, vai demorar um pouco mais, beleza? E também está muito relacionado ao tipo de interação que a sua página tem com outros serviços, tipo API, até interação com o usuário também, de certo modo, beleza? Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês como fazer teste unitário para uma página como essa. Então, primeiramente, qual que é a grande importância? Vou até abrir aqui meu script para vocês. O que é o teste unitário? Basicamente, eu defino como forma de testar o seu código e assim deixá-lo com mais qualidade, tornando mais fácil da manutenção. Basicamente, esse é o ponto que você deve iniciante tem que saber. Você gestor de time também tem que saber que mais fácil para a manutenção. Se eu fizer um código sem teste unitário, a chance de acontecer um erro e eu demorar muito mais para encontrar é gigantesca, porque não tem um teste unitário. Eu não tenho por onde começar. Eu vou ter que supor, eu vou ter que catar uma lupa e tentar achar bug. Isso é terrível. E ainda mais com essa questão de em alta, né? Essa área de tecnologia, muita gente começou a codar e fez um cursinho ou outro e já achou que estava manjando muito. E tudo bem, né? E cometeu erros, como todo mundo aqui comete, né? Eu até hoje cometo erros que os testes unitários me ajudam a prevenir, né? Então, a ideia é essa, você fazer um teste unitário para você conseguir garantir a qualidade do seu código. Por que que ele é unitário? Porque ele foca justamente só em um lado. Ele é um teste bilateral. Então eu só vou testar basicamente o código do front-end. Eu vou testar um componente específico, eu vou testar uma tela específica, vou testar fluxos específicos dentro do meu front-end. Então, por isso que chama teste unitário. O back-end também tem os testes unitários da mesma forma. Só que ele só vai se importar com o que está ali dentro dele, do como que os serviços internos vão responder para ele mesmo. Então, é basicamente isso, tá? Como uma controller vai responder como o serviço vai responder para controller e assim vice-versa, controller, né? E assim vice-versa. Então, é interno, é unitário, beleza? Não é um teste de integração que ele valida tanto front quanto back, que também vai ter vídeo no canal, beleza? Então vamos lá. Então, o que nós podemos utilizar para fazer um teste unitário? Para ser bem mais prático aqui essa aula. Nós podemos utilizar uma lib que é muito bacana, que é o Testing Library, né? E também o Jest. O Jest é um motor de testes aí para auxiliar a gente a rodar esses testes e até mesmo mocar muita coisa. E o Test Library ele vem como uma força bem bacana que ele usa por baixo o Jest, só que ele tem várias funcionalidades a mais para a gente otimizar o nosso tempo, beleza? Então, por onde eu começo? Quero fazer o teste unitário. Cara, primeira coisa, tem que ter um projeto, tem que ter um código para a gente fazer o teste. E aí, a primeira coisa é instalar as nossas dependências. Então, vou pegar esse código aqui, que nós vamos instalar basicamente o quê? O Jest Environment, para manipular o DOM e toda a questão de variáveis de ambiente. O, a, a nossa lib, né, que é o Testing Library, e também o Testing Library JSTJON, ou seja, para nós manipularmos o DOM da nossa aplicação. Esse mesmo script aqui, gente, tá no site do Next, na seção de testing, tá? Se vocês quiserem pegar, eu também vou deixar no comentário também. Então vamos lá. Tenho aqui um código bacana, cheiroso, bonito. Vou parar aqui
o meu servidor e vou instalar aqui então essas nossas dependências. Instalei. Simples, sem dor nenhuma. Depois disso, o que eu posso fazer enquanto isso? Eu tenho que configurar o meu Jest. Por que eu tenho que configurar o meu Jest? Como é meu motor de teste, eu tenho que falar para ele como que vai funcionar algumas coisas específicas. Pô, não faz sentido ele testar, por exemplo, o Node Modules, porque dentro do Node Modules eu tenho todos esses pacotes que eu acabei de instalar. Por que eu vou testar um pacote de terceiro que nem é meu código, só estou utilizando para ajudar a agilizar meu código? Não quero testar esse código. A obrigação de fazer o teste desse código é de quem fez essa lib e não meu, entendeu? Então, por isso que é teste unitário, ele é focado apenas unilateralmente. Então, aqui nós vamos especificar exatamente isso e como que vai ser rodado, né, esses testes. Então, basicamente, eu vou copiar aqui e vou criar um arquivo chamado jest.config.js. Então, vou vir aqui, ó, jest.config.js. Vou colar aqui. Eu colei com os comentários aqui. Vamos colar. Perfeito. Ó, colamos. Sucesso. Configurado. Já deu tempo aqui também de baixar as nossas dependências. Agora vamos partir para o próximo passo. Vou até dar check aqui, ó, tudo que a gente está falando, tudo que a gente fez. Beleza? Então tá aqui, ó. Pá, pá. E agora, vamos criar dentro do nosso package.json, né? Que é o nosso script aí, documentação de como nosso projeto tem que funcionar, né? E quais são as dependências, o que está usando, o que não está. Nós temos que criar um script aqui. Mesmo modo que nós rodamos nossa aplicação, temos que rodar também os testes. Então, falta criar aqui um carinha, que eu vou chamar de teste mesmo. Vou dar aqui um... Só que tem que colocar aqui uma vírgula aqui. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever jest, que é o nosso motor, menos menos what. O que esse menos menos what faz, Robson? Menos menos what, ele vai fazer com que quando nós executarmos esse comando teste, ele fica rodando o teste infinitamente. Ou seja, sempre que eu mudar, sempre que eu salvar o meu teste, ele roda de novo. Eu não tenho que ficar rodando o script toda hora, tá? Se eu quiser também fazer manualmente, também posso, tá? Então, fechou. Aí agora, vamos partir para a seção mais importante aqui, que é para como que eu crio o meu primeiro teste unitário, Robson? O que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa é você criar, então, um arquivo para você validar algum componente específico. Eu vou escolher aqui um componente meu. No meu caso, eu vou escolher o componente mais básico que eu tenho aqui na minha aplicação. Então, dentro de componentes, eu tenho o componente button. Esse botão, bem simples, aqui nós fizemos aqui em aula, certo, galera? E é um botão simples. Vamos testar ele. Para eu testar ele, aí vale eu entender o que eu posso testar nele. Mas de cara, eu já vou criar aqui o meu arquivinho dentro da pasta do button, chamado button.test. Isso tem que estar, tá? Se não tiver escrito teste, ele não vai identificar como teste unitário. .jsx. Beleza. Posso colocar como ponto teste ou como ponto spec, né? De expectativa. Beleza? Pronto, já fiz meu arquivo de teste. Agora, galera, vamos começar a entender qual que é a anatomia de um teste unitário, beleza? Primeira coisa que nós temos aqui é um switch de teste. O que é um switch de teste? Cada arquivo que nós fazemos, ele pode ser considerado, sim, uma suíte de teste. O que é um switch de teste? Seria uma gaveta de teste, uma pasta de teste, uma sala de teste. Seria um lugar focado para testar uma coisa específica, né? Aquele quarto escuro, basicamente, tá? Então nós vamos criar então um describe e escrever qual que é o nome desse quarto escuro, desse quarto de teste, dessa seção de testes, beleza? Então para começar, eu vou colocar com describe. E aí, basicamente, abro parênteses e começo a descrever em string qual que é o nome desse teste, para que serve essa sala de teste aqui. Então, testing component, testando componente, button. Aí eu coloco vírgula e aqui ele espera uma função, então eu posso fazer uma iron function. E dentro desse carinha aqui, nós começamos a colocar cada teste nosso. E para eu fazer um teste, eu vou utilizar, né, o it. Cada it é um teste. Que também eu posso colocar um nome, um label, para identificar para que serve esse teste. Nesse caso aqui, teste render button. Vou testar a renderização desse botão. E também, novamente, uma iron function. É aqui dentro que a mágica acontece. Aqui dentro vai acontecer todos os nossos tigre-gruns, né? Que são basicamente
o nosso código para fazer exatamente o teste funcionar. Primeira coisa, para o teste funcionar, nós temos que simplesmente exibir esse componente. E para exibir, eu vou utilizar o render, que por sua vez nós não importamos, precisamos importar, ó, pá, importamos, sucesso. Dentro do render, eu vou basicamente colocar o nosso componente. Também temos que importar. Então, como está na mesma pasta, ficou .index, beleza? Muito mais fácil. Esse botão meu, eu posso passar atributos para ele. Como de cara percebemos que nenhum atributo é obrigatório, que nós estamos utilizando até mesmo JavaScript, né? Não estamos utilizando nenhuma técnica, nenhuma lib para falar que esses campos são obrigatórios ou não. Logo, nenhum campo aqui está sendo obrigatório. Então, eu vou deixar assim, beleza? E agora, eu tenho formas de... Só para mostrar para vocês, eu divido bem essa anatomia de teste na seguinte questão. Imports, ou seja, tenho que importar para eu poder utilizar. Então, nós temos aqui a importação do testing library, para a gente poder funcionar tudo que a gente está querendo fazer, renderizar, selecionar a minha tela para capturar algum elemento e principalmente esse carinha aqui, galera. Sempre que vocês forem interagir com o DOM, ou seja, pegar alguma coisa da tela, da screen, manipular alguma coisa, vai ser necessário utilizar essa lib. Então, de cara, vocês podem até fazer o seguinte, copiar esse import aqui, ó, e já colocar lá em cima, ó. Até importou errado ali em cima, vou importar do modo certo aqui, para ficar bonito. Então, ó, desse modo aqui é o modo correto de se importar. Então, ó, importei, o screen também já está aqui, mas eu ainda não utilizei ele. Então, nós temos esse import que é muito importante. Import que é muito importante. E também, para começar, tem a renderização, né? E temos também como localizar objetos de teste, ou seja, localizar o objeto de teste. Qual que é o meu objeto de teste nesse cenário? É o botão. Como que eu localizo ele? Simples. Primeiramente, eu só localizar, eu poderia fazer assim, ó, screen.get, né? Eu vou tentar pegar esse elemento, by. Aí tem vários tipos, by role, test ID, eu posso escolher qualquer um deles, tá, galera? Eu vou escolher o title, tá? Um title, por exemplo, eu posso utilizar test ID, text, enfim, qual eu quiser. Vou usar um text aqui, por exemplo. Vou tentar localizar o meu botão com o texto botão, que é o nome que eu vou colocar nele. Beleza, fiz isso. Para isso, tem que passar um título para o nosso botão. Então, botão, título. Nesse caso aqui, desse botão, eu espero receber um título, tá? Por isso que chama título. Title, beleza. Então, aqui, ó. O que eu fiz com essa linha aqui? Eu basicamente achei o botão. Mas, e aí? É isso? Já vou mostrar para vocês. A próxima parte da minha anatomia é depois que eu localizei, né, o meu objeto de teste, eu posso fazer interações com ele, tá? Nesse caso, como eu só vou renderizar, não preciso fazer nenhuma interação com ele, por enquanto. Nesse caso, eu vou apenas ter uma expectativa. A minha expectativa é que ele esteja exibindo em tela, certo? Então vamos lá. E na expectativa que está o grande trunfo. Por isso que na linha 10 ali nós vamos mudar uma coisa. A minha expectativa, ela espera o meu objeto de teste. Você concorda comigo que se eu não coloquei isso dentro de uma variável, por exemplo, se eu não fiz isso daqui, não tem como ele pegar automaticamente, a não ser que eu coloque esse código aqui dentro. Desse modo, aí ok, beleza. Mas eu gosto de fazer essa variável, por quê? Até mesmo para não ficar tão complexo o nosso código, para que outra pessoa consiga bater o olho e identificar cada seção desse código, desse teste, entender mesmo a anatomia, beleza? Então, é a mesma coisa que nós colarmos aqui direto. Então, a minha expectativa é botão. E aí, a segunda parte da expectativa é se é uma ação. Ele está exibindo, não está exibindo, ele está onde, ele foi chamado, quantas vezes está definido, não está. Nós temos uma opção chamada to be in the document, ou seja, está na tela, está exibindo em tela, está no documento. In the document, basicamente, quando você faz um documento, quando você faz um código na realidade e manda o seu browser interpretar, ele está fazendo basicamente, está olhando um document.
Então, por isso que nós estamos fazendo esse linguajar aqui todo em inglês, todo rico aqui, beleza? Então, ó, primeiro teste feito. Ah, sucesso, né, galera? Primeiro teste feito. E agora, como é que eu faço agora, Robson? O que eu tenho que fazer? Nós já criamos também o script aqui, é só nós rodarmos, então, npm run test, deveria pelo menos rodar o nosso teste. Então, vamos lá. npm run test, enter. Vixe Maria, vamos ver. Agora haja coração, ver se nosso primeiro teste funcionou. Rodando o nosso primeiro teste. Opa, funcionou, sucesso, sucesso, sucesso. Gente, primeiro teste funcionou, falou que renderizou com sucesso. Mas galera, eu gosto mais quando quebra o teste no começo do que quando dá certo. Por quê? Porque quando ele dá certo de cara, quer dizer que ou eu estou fazendo um cenário muito fuleiro, ou seja, eu estou validando nada com nada, 1 mais 1 é 2, né? É óbvio que é 2, entendeu? Ou, de fato, eu fiz meu código de muita qualidade e foi muito fácil de testar. Nesse caso aqui foi fácil, mas o único empecilho que eu vejo aqui, nesse caso desse botão, é que se nós não passarmos, por exemplo, esse título aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai encontrar. Por quê? Ele até renderiza, eu gosto muito de utilizar o Jest por conta disso, porque ele mostra exatamente o que está acontecendo, né? E até mesmo o Test Library também ele ajuda bastante nessa questão de cases, de erros, tá? E aí, aqui ele está falando o seguinte, está falando que, ó, você tem isso daqui exibindo, ó. Tem um botão, tem uma classe button, mas não tem nada. Isso aqui foi o que renderizou lá no browser, entre aspas, tá bom? É isso que renderizou. Não tem nenhum título para eu tentar encontrar. Aí ele quebrou. Show de bola. Isso pode acontecer por quê? Porque nós não passamos nada que não é obrigatório. Uma outra forma de a gente fazer é colocar aqui, ó, teste, teste ID. Se eu passar um teste ID, por exemplo, eu vou passar aqui botão, data test ID. Eu posso vir aqui também no get by, ao invés de colocar em document, posso vir aqui teste ID. Se parar o mouse aqui em cima também, galera, ele mostra qual que é a sintaxe desse código, tá? Por exemplo. E aqui, olha que legal. Na hora que nós passamos ali, percebam que ele não identificou. Ele não identificou essa questão de teste ID, tá? Até um outro exemplo que posso fazer aqui é deixar assim para vocês verem essa diferença. Se tá igual, por exemplo, teste ID, teste ID. Vendo que ele não consegue, por mais que eu mude ali o nome, ele não passa por nosso botão esse campo. Por quê? O nosso botão não espera receber nada aqui. Ele não espera receber nenhum ID. Por isso que não vai funcionar. Então eu preciso fazer isso funcionar. De cara aqui nesse componente, a gente já percebe que ia ser bem bacana se nós tivéssemos aqui obrigatoriedade nesses campos. Então nós percebemos que temos que fazer uma refatoração no nosso código. Isso é muito top, beleza? Mas vamos seguir então. Então vamos entender aqui esse cenário como mais perfeito, né? Vamos ignorar essa questão. Ah, Robson, não quero fazer obrigatoriedade. Tudo bem, tranquilo. Então o type está aqui, sucesso. Primeiro cenário feito com sucesso. Quais são os outros cenários? Como que eu penso, Robson, nos outros cenários de testes válidos, né? É bem simples. Eu vou olhar basicamente o meu código, no meu botão, e vou ver quais são as variações dele, o que ele tem, o que ele me oferece aqui para fazer validações. Então, por exemplo, eu tenho essa questão aqui, essa funçãozinha, que ela verifica o tipo de botão, ou seja, cada tipo ele renderiza um estilo. Então, posso testar isso também, tá? Uma outra forma também de fazer isso, você conseguir até ajudar você a entender quais linhas de código, quais funções estão sendo cobertas ou não, eu vou parar aqui o nosso terminal. Nós temos aqui, gente, uma coisa bem legal. Então, já entendemos alguns cenários de teste. Nesse caso aqui, nós vamos fazer esse renderizou. O renderizou com um estilo específico, ou seja, com uma classe em específica. Então, se ele renderizou com uma classe secundária ou com a full, beleza? Vamos fazer isso aqui também. Então, vamos fazer com interação. E aqui é um botão, se eu clicar tem que fazer alguma coisa. Vamos também fazer isso. Mas eu quero levar vocês para essa parte aqui de cobertura de teste. Esse npm run test, o que que faz? Ele roda o nosso teste. Mas se eu colocar menos menos espaço menos menos coverage, olha só o que vai acontecer no nosso código. Esse comando, ele vai perguntar qual que é a cobertura de código que nós temos nesse nosso arquivo de teste. Então, percebam que ele falou, ó, você tem aqui 81%, né, por cento de funções, né, de linhas
de possibilidades ali que ele passou, ele leu ali 81%, né, desse seu arquivo. Só que ele não leu nenhuma porcentagem aqui de branch. O que seria branch? Não é branch do Git, tá, gente? Branch seria ramos, basicamente ramos. Seria divisões, ou nós podemos dizer variações, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ele não, no mínimo, ele não caiu nem nesse if aqui e nem nesse if aqui. Então, ele não variou nesse caso, ele só fez o default. Então, por isso que ele colocou 0%. Nós temos que validar esses dois caras para que isso aconteça. Funções, ele chamou todas. Porque ele caiu tanto nessa, porque é obrigatório, estamos executando aqui, quanto as linhas. Show de bola, Robson. Agora vamos partir para o teste, né? Mais prático. Então, nosso segundo teste unitário, vou colocar aqui o nome dele de testing render with class secondary. Então, um teste para ver se ele vai renderizar com a classe correta, galera. Beleza. Então, para começar sempre vou repetir novamente qual que é a nossa anatomia para vocês fixarem. Primeiro, eu renderizo o meu objeto de teste. Vou colocar aqui um title nele, um pouco diferente do outro. Vamos colocar mesmo, button mesmo. Button. E aqui vou colocar aqui que vem a magia, né? O nosso kind. Ele espera receber um kind. E nesse kind eu posso colocar secondary. Beleza, sucesso. Passei aqui. Então, renderização feita. Agora eu quero fazer o seguinte. Olha, perceba que ele até já passou aqui no teste. Por quê? Porque eu não estou esperando nada. Se não estou esperando nada, qualquer coisa é bem-vinda. Isso é bem filosófico, aliás, né, gente? Vamos lá. Então, agora eu quero localizar o nosso objeto de teste. Então, const button. Então, eu vou fazer a verificação dentro da nossa screen. Vou dar um get by text novamente. Esse modo de teste aqui não é o ideal, tá, gente? Mas depois eu vou mostrar para vocês um teste com data test ID, beleza? E que esse modo é o modo que o nosso botão está oferecendo hoje. Só dá para localizar ele desse modo. Ele não tem ID, não tem ID de teste, não tem nada. Então, esse modo que nós vamos seguir. Beleza, já localizamos. Agora vamos fazer a nossa expectativa. E aí começa a coisa mais legal. Beleza. Localizei o meu botão. Sucesso, localizei meu botão. Agora, percebam que eu tenho formas de verificar, por exemplo, a classe. Ó. To have class. Então, ou seja, esse elemento, esse objeto de teste que você me passou, tem uma classe em específico? Que classe em específico? Aí eu posso passar aqui a minha classe. No caso, secondary. Pronto, executei aqui já salvei, ele já executa. É muito mágico isso, ó. Pronto, ele já executou. Olha que top. Percebam que a nossa variação aqui, o nosso branch, marcou 50%. Por quê? Nós temos duas variações que nós podemos passar, a não ser esta aqui que é default. Então, ele passou em uma. Agora falta passar em outra. Beleza? Então, vamos fazer isso aí também. Então, vamos pegar esse nosso código, vou duplicar ele, que nesse caso é bem parecido. A diferença é que aqui vai ser o full, beleza? E aqui também vai ser full. E aqui também vai ser full. Olha, rapidamente, 3 testes feitos. E com certeza vai dar 100%. Vamos ver, vamos ver. Haja coração, 100%. Aí que top, galera, top. Mas aí que você já identifica, né, gente? Uma coisinha meramente estranha, né? Em que sentido que eu vou dizer isso? Nós não passamos nenhuma função de clique. Então, por que ele está falando que 100% do meu código foi feito, sendo que quer dizer que o clique desse botão não é importante? E eu vou mostrar para vocês o porquê. O botão que nós fizemos, nós estamos simplesmente executando a função que está vindo, de cara. Chegou, pá, executa. Chegou, pá, executa. Como não chegou, ele não executou. Ele tem essa inteligência aqui. Se não chegou nenhum clique, ele não vai colocar um clique. O on clique não é obrigatório nesse caso. Como eu poderia fazer isso, tornar um certamente obrigatório, senão iria quebrar o meu código? Se eu criasse isso daqui, aqui dentro. Ó. Se eu criasse uma Iron Function para executar esse cara. Desse modo, percebam bem o que vai acontecer no nosso código. Não vai quebrar, por mais que eu não tenha passado, ele não vai quebrar, beleza? Porém, ele vai falar assim que essa função não está sendo coberta. Mas como eu sei que é essa função específica, Robson? E aí que vem a próxima dica nossa, vou até matar aqui no nosso cronograma. Esse cronograma eu vou deixar nos nossos comentários, tá, galera? Para vocês verem. Pra vocês seguirem isso daqui. E aí que vem já o nosso truque. Eu sou muito ansioso, eu gosto de dar já os truques já muito na cara, assim. Não gosto de esperar muito.
Então, vamos fazer isso. Qual que seria o truque, Robson? Que truque você tem aí? Sempre que você roda um teste, eu até parei aqui, mas eu não preciso, tá? Posso deixar rodando aqui nosso código, por exemplo. Sempre que eu rodo um teste utilizando o Coverage, né? O que que ele faz? Ele basicamente gera para mim essa pastinha aqui em cima. Dentro dessa pastinha nós temos essa outra parte chamada eCove Report, tá? E aqui dentro desse report, aí que vem a sacada, tá? Nem todo mundo sabe dessa sacada, dessa funcionalidade. Ele tem um cara aqui que é o index.html. Vamos abrir esse cara aqui lá no nosso browser, beleza? Vamos abrir isso lá no nosso browser. Ele abriu na outra tela minha aqui, por algum motivo. Eu vou jogar para cá para vocês verem. Então, ó, ele abriu aqui para mim essa página aqui. Olha que interessante. Ele passou o mesmo feedback que está lá, beleza? Mas olha a possibilidade, posso clicar no meu arquivo, gente. Olha que top. Eu clico no meu arquivo e vejo quais linhas estão cobertas. As linhas que não estão vermelhas quer dizer que já passou. Percebam que ele até marca quantas vezes ele renderizou. Isso é legal para você saber se seu código ele está com bug, está passando mais vezes do que deveria. Eu fiz 3 testes, basicamente, então ele tem que passar justamente 3 vezes, teoricamente, porque nós fizemos variações, é como se nós tivéssemos recarregado. No meio do código, demos ele mudou o estado e renderizou. Por isso que aqui ele só renderizou uma vez, o import também só uma vez, mas aqui dentro, perceba que ele renderizou 3 vezes. Então ele passou aqui, 3 vezes nessa parte aqui, beleza? Porque basicamente ele passou. Aqui percebemos também uma coisa interessante, porque ele passou 3 vezes, porque para passar para o último aqui, ele tem que justamente passar aqui pelo menos 3 vezes. Uma que ele entrou e as duas outras que ele não entrou. E aqui as duas que ele não passou. Tá faltando uma ali, a gente pode entender que deve ter alguma coisinha errada nessa lógica também, se nós pensarmos bem, mas não é o foco hoje. O foco é o seguinte, o que está vermelho? Aqui está vermelho. Por que está vermelho? Porque nós não passamos por esse cara, não executamos essa sessão. Como é que eu faço então para executar? Esse aqui é o bônus para vocês, aproveitem, usem com sabedoria, que aqui vai estar basicamente a magia, a instrução para vocês saberem o que falta testar, o que eu tenho que testar no meu componente, se está bem construído ou não, perceber esses bugzinhos aqui que você pode ajustar futuramente ou a zap. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir no nosso código novamente e vou criar mais um código, mais um teste. Esse teste nosso vai ser um pouco diferente. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai ser um teste, clique em botão. Então, testar o clique no meu botão. E aí, nesse caso, gente, vocês vão aprender uma outra técnica agora, que além de ter que renderizar, seguindo a nossa anatomia, né? A aula de anatomia, quem achou que TI não tem aula de anatomia, se enganou, né? Se enganou porque aqui estamos nós aprendendo anatomia de um teste unitário. E aqui, ó, vamos passar esse onClick que ele espera receber. Dentro desse onClick temos que passar uma função. Que função a gente vai passar aqui? E aí que está o pulo do gato. O pulo do gato é, nós vamos passar uma função ali, basicamente, para que a gente consiga medir se ela foi chamada ou não. E aí o jest vem com uma coisa magnífica. O jest, eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável chamada mock function. Mock function. Dentro dessa variável, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar jest, gentil jest. Você tem um fn aí para nós? Ou seja, você tem algum mock de função? Ó, create a mock function optionally takes a mock implementation. Então, esse fn, ele cria para mim um mock de função. Então, é isso que nós queremos, mocar uma função. Porque o que é mocar? É simular, entendeu? Não é fazer na prática, é simular, fazer um cenário ali específico, criar um objeto ali, onde esse cara eu posso testar ele várias vezes mocado, fixo, tá? Não vai mudar. Beleza, moquei. Coloquei ali. Agora, seguindo a nossa anatomia, né? Nós temos a questão de identificar, localizar esse nosso elemento de teste. Então, seguindo normal, até aqui, nada, né, galera? Vocês estão vendo que tá a mesma coisinha. Get by text. Nada de, nossa senhora, que diferente. E agora, exatamente vem o pulo do gato. Lembre-se que aqui no nosso fluxo aqui, nós temos um cara que é o simular eventos e interações. Na nossa anatomia,
nós temos se simular eventos e interações. Porque nesse caso, o clique do botão é uma interação. Então tem que simular alguma coisa. E aí que vem o, a quarta parte dessa anatomia, que é simular mesmo esse clique. E para isso nós vamos utilizar um cara chamado Fire Event, que eu coloquei ali na nossa documentaçãozinha, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Fire Event. Dentro desse cara, eu posso selecionar várias funcionalidades, mas para isso tem que importar também, senão ele não vai identificar. Ó, Fire Event. Ponto. E uma delas é o clique. Pô, olha que sucesso. É o clique. Então vou simular o clique. Só que ele pede o elemento. Em que elemento eu tenho que clicar? O botão. Beleza, sucesso. E por último, mas não menos importante, na realidade é o mais importante, percebam que, vou deixar rodando nosso teste do modo que está aqui, ó, percebam que ele vai possivelmente dar certo em tudo, porque não tenho nenhuma expectativa ainda. Eu não salvei esse arquivo, ó, passou em tudo, porque nós não temos nenhuma expectativa. E agora vamos ter uma expectativa. Agora o negócio vai ferver. Qual que é a nossa expectativa? Que o botão funcione no clique? Aí que eu mudei. Olha só como a mentalidade muda um pouco. Nós queremos basicamente que verificar se esse mock foi chamado. Então fica muito mais simples. Ó. Esse mock aí eu posso abrir ele, expandir ele para ver o que ele tem de atributo para a gente. Esse mock aí, então ponto mock, ele foi chamado, esse causa aqui, ele é um array. Se eu olhar aqui nessa descrição, ele fala que ele é um array de n, um array de qualquer coisa. Eu posso vir aqui, todo array tem um length, então eu posso ver quantas vezes ele foi chamado. Olha só que coisa bonita. Só que desse modo, eu ainda não fiz nada, não estou esperando nada. Para eu esperar uma coisa, tem que fazer um to be. E aí eu posso falar assim, ó, espero que isso aqui retorne o número 1, porque ele tem que ser chamado apenas uma vez. Se chamar duas, tá errado. Eu cliquei apenas uma vez, ó. Cliquei uma vezinha só uma vezinha. Se eu fizer o seguinte, duplicar isso aqui e salvar, ou seja, cliquei duas vezes, o que vai acontecer? E duplo clique, ó, fiquei nervoso. Olha, que interessante. Ele falou, ó, a expectativa era que recebesse um, recebeu dois cliques. Então, obviamente, seu cenário de teste quebrou. Sucesso, galera. Então, ó, com isso, nós chegamos ao fim dos nossos cenários e testes. Renderizamos normal, o nosso botão, só renderizamos, default. Ele usou aqui a nossa classe de primary, já que não tem nenhuma outra variação. Fizemos também um teste com a variação de classe secundária, variação de teste de classe de full, né, que é o botão maior, e também testamos o clique. Gente, fechamos. E para finalizar essa aula aqui, eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso coverage. Rodei o nosso coverage, ele vai ficar 100% em tudo, tudo. Ó, tudo 100%. E se eu quiser abrir esse arquivo aqui novamente, ó, acho que está aberto aqui, ó, da F5. Ó, 100% em tudo, todas as linhas passadas com sucesso, só alegria. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi apenas uma aula mais introdutória sobre teste unitário, para quem está começando mesmo, e para mostrar para os gestores o porquê que os testes unitários são de extrema importância, beleza? Mas se você quiser saber mais, se aprofundar muito mais sobre teste unitário e sobre N temas do front-end, né? Entender de fato como fazer um código de qualidade, fazer código rápido, fazer um código que tem manutenibilidade, você consegue prever erros. Cara, você quer aprender a fazer código de verdade? Então, assina aqui a nossa plataforma. Nós temos um site que é frontacademy.com.br. Entra lá, se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade que só cresce a cada dia e ensina mais gente a cada dia, tá bom? Vem fazer parte e sucesso. Até mais.